ouvir a voz do Salvador. Eu sei que os irmãos estão refletindo esse mês, como é popularmente nas igrejas, o mês da família, né? A reflexão que as igrejas param para fazer um mês específico, talvez dar uma ênfase maior, apesar que eu também sei que os irmãos têm uma proposta de pastoreamento bem maior que refletir eventualmente sobre família. Quando hoje em dia nós paramos, né, eu também tenho, pela experiência que eu tive de família, por vir de uma família totalmente desestruturada, de poder ter encontrado a graça, de poder ter sido alcançado pelo Evangelho, pela história de restauração que eu e minha esposa tivemos. Quando nós fomos pastorear, a gente começou a se deparar com muitas famílias desestruturadas. Então, nós, orientados pelo Espírito Santo, entendemos que nós precisaríamos dar uma ênfase no nosso ministério a partir da família. Então, a gente tem entendido que, como igreja, Deus ele deve ser a Trindade, deve ser o centro da nossa fé, e a família deve ser o centro da nossa organização. Então, toda a nossa organização, toda a nossa eclesiologia, ela é apontada para a família, né? A partir dos cultos dos lares, das células específicas de casais, de jovens, mas tudo apontando para aquilo que a gente entende que é o plano de Deus, que é a restauração da família. Tudo que a gente faz enquanto igreja, a gente tem esse objetivo. E quando eu comecei a refletir sobre família, nós vamos analisar toda a degradação que as famílias têm sofrido, toda a desconstrução da estrutura familiar, a partir daquilo que a gente entende que é o conceito de família, que é uma tradição judaico-cristã, ou não judaico-cristã, mas é um princípio estabelecido por Deus, né? Quando a gente vai analisar o porquê que nós nos encontramos no ano de 2015, do jeito que nós estamos, no sentido da organização da família, nós vamos encontrar vários fatores que colaboraram para isso. A gente vai chegar numa reflexão de entender que, historicamente, a igreja poderia ter dado uma ênfase maior, uma teologia voltada para a família. No processo de formação, uma vez a gente fez essa reflexão no Conselho de Pastores, 90% dos pastores declararam que na sua formação, infelizmente, eles foram formados para cuidar de igreja e não para cuidar da sua família, e como consequência do cuidar da sua família, cuidar da igreja, como o apóstolo Paulo fala, né, para Timóteo, que deveria escolher líderes que governassem bem a sua própria casa, porque quem não consegue governar bem a sua própria casa, não conseguirá governar bem a igreja do Senhor. Então nós vamos encontrar também uma influência do papel pastoral, nós vamos encontrar talvez uma negligência do papel institucional, na maneira como nós nos organizamos, que nem sempre a família ocupa o papel que deveria, a nossa organização nem sempre dá à família a ênfase que deveria dar. Então nós vamos encontrar vários fatores que colaboraram ao longo do caminho para nós termos a degradação dos valores familiares. Mas hoje eu queria fazer uma reflexão com os irmãos a partir, talvez, daquilo que eu considero um dos maiores contribuintes, um dos fatores que talvez seja um dos grandes, eu não vou falar o grande vilão, mas um dos grandes vilões de família. Porque eu tenho lidado com família, a gente trabalha com casal em crise e uma estrutura de degradação familiar muito grande, e às vezes eu percebo que algumas coisas é possível corrigir com mais facilidade. É possível a gente decidir dar uma ênfase teológica maior à família. Esse percurso, esse desvio da teologia, ele é fácil.
refeito. É fácil a gente mudar a ênfase da formação dos pastores, né? Hoje, os pastores que já são formados a partir da nossa comunidade, eles já têm essa ênfase totalmente voltada para a família. O seu papel é cuidar da sua família, o seu ministério é cuidar da sua família, e como consequência desse cuidado da família, você cuida também da comunidade. Então, a gente já tem corrigido, né, esse percurso. Mas tem um que não tem como a comunidade corrigir, a teologia corrigir, a instituição corrigir. E esse ele é eu e ele é você. É o nosso papel, é a ação do ser humano pecador, que às vezes deixa de viver família a partir de uma perspectiva do que foi falado aqui, da aliança da família, do projeto de Deus para as famílias, para viver família a partir do seu individualismo, a partir do seu egocentrismo, a partir daquilo que ele entende que tem que viver a sua vida em família. Então, o tema da reflexão que eu gostaria de fazer com você hoje, nessa noite, é dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo. Quando que as pessoas que deveriam ser um instrumento de bênção na família se tornam um instrumento da maldição? Quando que as pessoas que deveriam cumprir um papel de ser útil na sua família, cumpre um papel de ser o fator que vai muitas vezes destruir a sua família? Eu ouvi, né, aqui uma vez do vosso pastor, que família pode ser o melhor lugar do mundo para se viver, mas pode ser o pior também. Família é responsável pelos grandes traumas que o ser humano leva para a sua vida toda. Uma pessoa numa família bem cuidada, ele pode ser um instrumento de bênção, mas ele também pode vir a ser um instrumento de grande problema. Depende do meio que ele está, depende da família que ele tem, e depende dele também enquanto agente membro dessa família. Eu já fui instrumento de muita tristeza da minha família, e hoje eu sou, pela graça de Deus, instrumento de muita bênção na família. A partir do entendimento que eu tive, que eu precisava assumir uma responsabilidade diferente, eu não tinha o direito de fazer as coisas que eu fazia e de viver do jeito que eu fazia, porque isso estava destruindo não só a minha vida, como a vida dos membros da minha família. Então, essa reflexão, ela tem o objetivo de fazer nós refletirmos o nosso papel, o papel individual, o papel do filho, o papel do pai, o papel da mãe, o papel da mulher, o papel do marido, o papel dos membros da família dentro da conjuntura de família que você tem. E para isso eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá no texto de Josué, no capítulo 7, do versículo 16 em diante. Josué, capítulo 7, versículo 16 em diante. Vamos ver uma história que vai servir para nós de subsídio, de como que muitas vezes uma pessoa, como eu disse, deveria ser um fator de bênção para a sua família e acaba sendo um fator de destruição da mesma. Diz assim a palavra do Senhor, Josué capítulo 7, versículo 16 em diante. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel segundo as suas tribos, e foi tomada por sorte a tribo de Judá. Fez chegar a tribo de Judá e foi tomada a família dos Seraitas. Fez chegar a família dos Seraitas, homem por homem, e foi tomada Zebedi. Fez chegar a casa de Zebedi, homem por homem, e foi tomada Acã, filho de Carmi.
filho de Zebedi, filho de Sera, a tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não ocultes nada. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e eis que o fiz. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei e os tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, estando a prata por debaixo da capa. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Sera, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e os seus bois, jumentos e ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram ao vale de Acó. E disse Josué: por que nos perturbastes? Hoje o Senhor te perturbará a ti, e todo Israel o apedrejou, queimaram-nos no fogo e os apedrejaram. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permaneceu até o dia de hoje. E o Senhor se apartou do ardor da sua ira, por isso aquele lugar se chama até o dia de hoje Vale de Jacó. Irmãos, nós somos influenciados pelo meio, e a visão que nós temos de família, ela pode determinar a nossa ação de sermos instrumento de bênção dentro dessa família e de sermos instrumento de maldição dessa família. A nossa cultura, ela tem nos ensinado, e aqui dentro de uma definição de família bem popular e vulgar, que famílias são pessoas, membros de uma relação consanguínea e que moram dentro da mesma casa ou não. É uma definição popular e fácil da gente assimilar a partir daquilo que nós temos inserido dentro da nossa cultura. Famílias são pessoas que são parentes de relação consanguínea, que vivem dentro do mesmo lar ou não. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina que família é mais que um grupo de pessoas que moram dentro de uma casa e tem uma relação consanguínea. Família, como foi falado aqui, é a família da aliança. Família, a partir do projeto da instituição de Deus, começou na aliança do homem com a mulher. E todo homem deverá deixar pai e mãe e se unir a uma mulher, e ambos serão uma só carne. A partir daí vem a relação com filhos ou sem filhos. Mas o projeto de constituição de família começa na aliança. E nós precisamos enfatizar nesses dias, mais do que nunca, um projeto de família a partir de uma visão de aliança. Por quê? Porque somente a relação consanguínea não nos fará assumir as responsabilidades que nós deveríamos assumir e que nós temos obrigação e um papel de assumir. Somente ser pai consanguíneo de uma pessoa não fará esse pai cumprir o seu papel de pai. Somente ser mãe do ponto de vista sanguíneo de uma pessoa não fará essa mãe cumprir o papel de mãe que ela deveria cumprir. Somente ser filho do ponto de vista consanguíneo fará esse filho cumprir, se submeter, ser para essa família o que esse filho deveria ser. De maneira que a relação consanguínea é o que menos importa na relação de família. O projeto que Deus tem para nós é um projeto maior do que esse. É um projeto de família
construída a partir da relação de aliança. Aonde, numa relação de aliança, o objetivo e o sucesso é o sucesso da aliança, é o sucesso da família, no caso que falaram, é o projeto maior, não é o prazer e a busca do prazer e o sucesso individual, muitas vezes buscado e vivido, experimentado em detrimento do bem maior, que nesse caso aqui é a família. Então, quando nós vamos viver família a partir de uma perspectiva aonde eu faço o que quero da minha vida, aonde eu tenho os meus direitos de fazer o que eu quero, a família ela vai deixar de ser o que Deus planejou para ela ser, um lugar de bênção e de poder perpetuar o projeto de Deus para a humanidade. Eu tenho visto que o maior desafio, pelo menos meu como pastor, é fazer as pessoas entender que uma vez que eles são membros de uma família, eles não podem fazer da vida deles o que eles querem. Eles não podem agir do jeito que eles querem. Eles não têm o direito de conduzir e determinar pelos seus caminhos, das maneiras que eles querem. Essa história que nós lemos aqui é a história de um homem chamado Acã. Mas poderia ser a minha história, poderia ser a sua história, mas ela não é só a história de um homem, ela é uma história de uma figura, de uma pessoa que faz parte de uma família. Pode ser a partir da perspectiva do filho, pode ser a partir da perspectiva da mulher, de um membro de uma família que um dia saiu de casa e decidiu que ele iria prosperar da maneira errada, que ele iria levar uma vantagem, que ele iria ganhar um dinheiro, que ele iria ter um prazer, que ele iria ter uma realização, que ele iria ter um êxito sem isso ser pensado no que traria como consequência para a família dele. Acã fazia parte do projeto de Deus de conquista para Canaã. Eu fico imaginando como que Acã sonhou o projeto de família dele. Quando ele foi se casar com a sua esposa, e ele prometeu honrar a sua esposa, ele prometeu amar a sua esposa, e ele prometeu cuidar da sua esposa. Quando eles foram tendo filhos, e os filhos foram nascendo, eles trouxeram, eles apresentaram, eles batizaram, eles levaram ao sacerdote para circuncidar, e eles sonharam. Ele sonhou junto com a sua esposa como é que seria a vida daquela criança. E ele muitas vezes sentava com a sua família à noite, contava as histórias, como é costume dos judeus. Olha, Deus nos tirou do Egito e o projeto de Deus é nos levar para Canaã. Nós estamos muito perto de conquistar esse projeto. Nós temos vencido cidade por cidade. Nós acabamos de vencer uma cidade, Deus acabou de nos dar uma grande vitória. Acã era o guerreiro da família, ele era o herói da família, ele era o herói da mulher, ele era o herói dos filhos, porque ele saía à guerra e chegava em casa com a vitória. Deus abençoava. E eu imagino que aquelas crianças, não sei quantos tinha, mas se fosse como lá em casa, Luiz? Era muito menino para contar a história, Nós temos 9 filhos, eu e minha esposa. Então, reunia aquele monte de menino. Então, se fosse hoje, no meu caso com a Cida, nós temos o Miguel, que tem 1 ano e 7 meses. 7 meses? Quantos? 1 ano e 8 meses, e temos a Claudiane, que tem 23 anos, a Jéssica, que é a minha filha biológica com a Cida, que tem 18 anos, a mais velha biológica nossa, e juntava aquele monte de menino ali, aquela tribo, e ia contar como que Deus havia dado aquela vitória naquele dia. Ia falar, e eu imagino que essas crianças, elas iam construindo na sua mente como seria bênção, como seria boa, quando eles chegassem em Canaã, quando eles pegassem seu pedacinho de terra, quando eles construíssem a sua casinha, eles iam começar a sonhar. Só que um dia o Acã saiu de casa, e ele se esqueceu da promessa que ele fez para sua mulher, e ele se esqueceu da promessa que ele fez para os filhos,
e ele se esqueceu da aliança que ele tinha com o Senhor, e ele se esqueceu da aliança que ele tinha com a sua família. E aí a Bíblia diz que Acã decidiu pegar uma capa, Acã decidiu pegar um ouro, Acã decidiu pegar uma prata, Acã decidiu se realizar. Eu vou usar essa figura aqui do que Acã fez como a figura da autorrealização. Acã decidiu ter um prazer. Acã decidiu que ele iria fazer algo que naquele momento era bom para ele. Como a Bíblia diz que Eva decidiu fazer algo que naquele momento era bom para ela. Ela olhou para o fruto e viu que o fruto era agradável, viu que era bom, viu que era algo desejoso. Então Acã decidiu fazer. Ele pegou aquele tudo e levou e colocou dentro da sua casa. Ele escondeu dentro da sua tenda, ele levou lá para dentro. Logo na sequência a história diz que Israel saiu à guerra, e Israel foi derrotado na guerra. E quando Israel foi derrotado, eles não entenderam nada, porque Deus havia prometido dar vitória em todas as cidades. E eles foram derrotados e chegaram para Josué, e Josué ficou arrasado, foi buscar o Senhor. A Bíblia diz, e o Senhor falou para Josué, Josué, levanta daí, mano. Israel pecou contra mim, tem pecado no meio do arraial do povo de Deus, e por causa desse pecado, vocês perderam, vocês foram derrotados. E a Bíblia diz que Josué buscou o Senhor. Então Deus revelou para Josué e falou assim: junta o povo todo na minha frente, que eu vou mostrar onde é que está o pecado. E aí a palavra do Senhor diz que eles mandaram chamar todo o povo para se apresentar perante o Senhor. E a Bíblia diz que eles começaram a se apresentar perante o Senhor, tribo por tribo, clã por clã, família por família. Eu imagino que eles saíram, pastor Luiz, numa perspectiva de culto. Naquele momento talvez ninguém nem sabia o que estava acontecendo. Josué nem falou para todo mundo, talvez, mas eles saíram para se apresentar perante o Senhor. Nós vamos se apresentar perante o Senhor, nós vamos nos apresentar. E eles foram lá se apresentar perante o Senhor. Eles chegaram lá, o Senhor lançou sorte, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá, lançou sorte, caiu sobre o clã, lançou sorte, caiu sobre a família, lançou sorte, caiu sobre a família de Acã. E Josué chamou Acã e falou assim: Acã, o que você fez? Confessa, em nome de Jesus, né? Não vai lá, né? Mas confessa, por favor. Confessa o que você fez, homem. O que aconteceu? E ele falou: Josué, eu pequei. Eu cometi um pecado, eu cobicei a capa, eu peguei, eu trouxe, eu levei, eu coloquei dentro da minha casa. Eu escondi lá, a capa está lá. O ouro está lá, a prata está lá. A Bíblia diz que Josué mandou buscar todo o patrimônio de Acã junto com a família de Acã. E eles se apresentaram, todos eles. E a Bíblia diz que naquele dia, todo o Israel começou a apedrejar a família de Acã. Aí você imagina a cena de uma família sendo apedrejada por uma nação. Pedras batendo na cabeça de uma criança de 1 ano, de alguns meses, de 2 anos, de 3, de 4, de 5, de adolescentes, que tinham toda a perspectiva do futuro pela frente, de jovens que poderiam estar noivos, de uma mulher que um dia sonhou que Deus ia dar para eles uma terrinha, que eles iam entrar lá e lá eles iam viver sua vida. A Bíblia diz que pedras começaram a ser atiradas contra eles, e depois eles queimaram toda a família com todo o patrimônio de Acã. Irmão, se isso choca você, se choca a mim, nós poderíamos dizer que o que tem acontecido hoje é exatamente desse jeito. As atitudes que eu e você muitas vezes tomamos dentro da nossa família têm destruído a nossa família. Não é no mesmo contexto, não é apedrejado, não é queimado, mas é por vários fatores. Por vários fatores nós temos tomado decisão individual, decidido buscar prazer individual,
decidindo buscar sucesso individual em detrimento da destruição dos princípios e dos valores e da destruição das famílias. O cenário que nós temos hoje de degradação familiar é exatamente esse. São pessoas que querem ser membro de uma família, mas eles querem conduzir a vida deles do jeito que eles acham que eles têm que conduzir. É o homem que quer ser casado e quer viver do jeito que ele acha que ele tem que viver. É a mulher que quer ser casada e quer conduzir a vida dela do jeito que ela acha que tem que viver. É o filho que quer ser filho, que quer ser membro de uma família, mas que quando ele vai completando 15, 16 anos, vai nascendo uns pelinhos de bigode no meio do rosto, ele vai falando uma voz meio rouca, ele acha que ele pode fazer da vida dele o que ele deve fazer. E não pode, e não deve. Se nós quisermos viver e ter famílias abençoadas, nós precisamos pensar no sucesso da família e não no sucesso individual. Nós precisamos pensar na realização e no êxito da família e não no êxito individual. Nós podemos, como eu falei aqui, corrigir o percurso da teologia, nós podemos dar ênfase, voltar a nossa eclesiologia para a família, nós podemos desenvolver programas, mas eu tenho visto isso acontecer. O maior desafio nosso, talvez, de família, é porque as pessoas, eles querem ter família, mas eles não querem ser uma família. Eles querem ser um grupo de pessoas morando na mesma casa, tendo relação consanguínea, mas ser família é muito mais do que isso. Viver um projeto de família é muito mais do que isso. E quantas famílias têm sido destruídas porque pessoas têm pensado no seu prazer, porque pessoas têm pensado no seu sucesso, porque pessoas têm pensado na sua realização, porque pessoas têm procurado o seu bem, o seu prazer, a sua conquista, o seu projeto, em detrimento da família. Naquele dia, Acã, que era o herói dos filhos, que era o herói da esposa, foi o grande vilão. A família estava dormindo com o inimigo e não sabia. Talvez Israel imaginasse que o inimigo fosse os outros povos, e o inimigo estava dentro de casa. Nós temos vários inimigos enquanto família. O diabo é um grande inimigo das famílias, o mundo é um grande inimigo das famílias. Muitos aspectos nós poderíamos levantar como inimigo das famílias, mas eu e você também somos, ou podemos ser. Se nós não abrirmos mão das nossas vaidades, do nosso orgulho, do nosso prazer, do nosso sucesso, dificilmente nós vamos conseguir ser para a nossa família a bênção que nós deveríamos ser. O Acã, que era o chefe daquela família, naquele dia foi a destruição da sua família. Eu fico imaginando a cena, e nem sempre, muitas vezes, quando a gente vai se deparar com um sucesso individual, com um prazer individual, nem sempre a gente pensa que aquilo vai reverberar, vai atingir a nossa família. Nós precisamos entender e refletir que pecado não é só pecado contra Deus. Pecado é pecado contra Deus e contra o ambiente que você está. E se você está inserido dentro de um ambiente de família, você também peca contra a sua família. Se você está inserido dentro de um ambiente de igreja, você também peca contra a igreja. Quando nós pecamos, nós não estamos só pecando contra o Senhor. E muitas vezes, Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências, elas são, em alguns aspectos, incorrigíveis. Nem sempre, irmãos, nós vamos ter a oportunidade de consertar os erros por causa dos nossos pecados. E a gente precisa pensar nisso quando nós tivermos oportunidade diante da trata e da realização. Nós precisamos pensar nisso quando o pecado bate na nossa porta, quando a oportunidade da autorrealização bate na nossa porta. Nós precisamos pensar nisso. Eu vou me realizar individualmente ou eu vou pensar na minha família? Eu vou pensar no meu prazer ou eu vou pensar na minha família? Eu vou pensar no meu sucesso ou eu vou pensar na minha família? Eu vou pensar na minha realização ou eu vou pensar na minha família?
Eu vou pensar no meu bem-estar ou eu vou pensar na minha família? Não dá de ter realização, sucesso, prazer individual do ponto de vista daquilo que o pecado nos apresenta e mesmo assim nós sermos bênção dentro do nosso ambiente familiar. Não dá para os jovens fazer da vida deles o que eles querem hoje e ser uma bênção na família. Não dá do homem ter a sua autorrealização hoje em muitos aspectos daquilo que o mundo apresenta e ele ser uma bênção na família. Não dá para a mulher ter o êxito e o sucesso e o prazer que o mundo e o pecado apresenta para ela e ela ser uma bênção na família. Sucesso tem que ser pensado a partir do sucesso da família. Eu tenho visto essas coisas acontecendo na minha casa, tenho corrigido o percurso e muitas vezes, quando o pecado tem batido na nossa porta, nós só temos conseguido vencer quando nós decidimos abrir mão do nosso prazer, muitas vezes da nossa conquista, e para sermos uma bênção e para não trazermos a degradação da família. Porque quando nós falamos de família, nós estamos falando de todos os membros da família. Nós estamos falando da família da aliança. E o projeto de Deus, ele é para a família. E ele é a partir da família. Na velha aliança, quando Deus abençoava a bênção sobre a família. Abraão, em ti serão benditos, a tua geração será bendita. E a bênção era para a família. Muitas vezes, quando acontecia um problema e uma maldição, era também para a família. Então eu não posso pensar em mim e na minha realização. Esses dias a minha filha fez 18 anos e ela quis sair de casa. Ela falou: pai, eu já fiz 18 anos e eu acho que está na hora de eu morar só, está na hora de eu ter o meu canto, de eu ter a minha vida. O Senhor tem me ensinado muita coisa sobre honra e eu tenho muito medo de uma hora decepcionar o Senhor, então eu queria morar só. E eu falei: você tem certeza do que você está pensando? Ela falou: bem. E eu falei: então vamos fazer o seguinte, você já consultou o Senhor? Ela falou: não. Eu falei: você sabe que nós estamos na família da aliança, nós temos uma aliança com o Senhor, então nós vamos fazer isso, nós vamos consultar o Senhor. Me dá umas semanas, eu vou orar, eu vou jejuar, daqui uma semana a gente conversa. E passou o prazo da oração e nós vamos conversar. Nesse período que eu estava orando e consagrando, ela já tinha desistido. E conversava com a mãe dela, conversava com a irmã dela, e já estava já estava arrependida. E aí ela chegou um dia, eu chamei ela para conversar, falei: e aí, filho? Ela falou: pai, na realidade eu queria que o senhor me perdoasse, porque eu entendi que eu estava querendo fazer uma coisa que não estava certa. E aí eu falei assim para ela: só que eu não gostaria que você ficasse nessa casa só porque você é obrigado a ficar. Eu gostaria que você entendesse o propósito pelo qual você faz parte dessa família. Que nós somos uma família que Deus começou há um tempo um projeto. Quando eu conheci a minha esposa, nós não éramos crentes, eu tinha 17 anos, e nós tivemos essa filha, a Jéssica. E nós nos separamos um ano depois de 5 anos nós voltamos, eu e a minha esposa. Eu tinha largado tudo, né? Nessa época eu trabalhava em Campo Grande, para estudar, para ser pastor. E Deus falou assim: você vai lá em Campo Grande, você volta para a tua mulher. Nós não éramos casados oficialmente, mas Deus falou assim: eu comecei um dia um projeto de família na sua vida e você interrompeu. E como assim não era casado ainda, nós voltamos. E aí eu falei para minha filha, filha, um dia eu decidi que eu tinha cometido um erro com você. E eu decidi voltar para sua mãe e nós vivermos o projeto de família que Deus tinha para viver. Eu tinha a possibilidade de fazer da minha vida tudo o que eu poderia fazer, mas eu entendi que eu não podia só pensar em mim.
Eu não entendi que eu não poderia cometer o mesmo erro que o meu pai cometeu. Eu não conheci meu pai. Meu pai um dia me colocou no mundo e abandonou minha mãe. Eu não tenho nem figura na minha memória de quem foi o meu pai. Eu entendi que nós tínhamos uma relação e uma aliança, eu tinha que ser responsável diante disso. Você está completando 18 anos e você tem a oportunidade de fazer na sua vida o que você quiser. Do ponto de vista da lei, você tem esse direito. Mas ser família é muito mais do que viver dentro de uma casa porque você é obrigado, porque você tem uma relação de sangue. Nós precisamos refletir no valor da aliança. E aí nós conversamos sobre aliança, conversamos sobre bênção, conversamos sobre maldição. E eu falei para ela, se você quiser, você pode sair, você pode ir. Só que eu preciso que você entenda uma coisa. Quando você quebrar a aliança que você tem comigo, eu continuarei sendo seu pai do ponto de vista consanguíneo, mas nós não teremos mais uma aliança. Eu não posso dizer para você, Deus te abençoe nesse caminho, porque eu não estou concordando com esse caminho. Bênção significa a bênção da caminhada, significa liberar para prosperar, significa liberar o caminho para ser bem-sucedido no caminho. Como é que eu posso falar a um filho, Deus te abençoe, se eu não estou concordando com aquele caminho? Se aquele caminho não é o caminho da família, não é a bênção da coletividade. E ela falou, não pai, eu não vou mais fazer isso, eu vou ficar aqui, eu entendi que eu estava errado, e eu vou continuar em casa, a gente vai. E eu falei para ela, filha, a questão não é se você vai ou se você fica. A questão é o propósito que nos une. As pessoas podem conviver dentro de uma casa e podem estar separadas. Elas podem, até o filho morar numa outra casa e estarem aliançados. A questão não é se vai ou se fica, mas como que isso é construído. Infelizmente hoje as decisões elas são tomadas a partir do egoísmo individual. É o homem que pensa nele, é a mulher que pensa nela, é o filho que pensa nele. E nós não pensamos na família, no que aquilo vai impactar na família, nas consequências daquilo para a família. E é por isso que família está do jeito que está, porque nós deixamos de ser família. Nós passamos a ser um monte de gente morando no mesmo lugar, unidos por uma relação de sangue. Mas a nossa atitude não é atitude de família. A atitude de família é pensar no bem da coletividade. Eu não posso pensar em mim. O que tem me feito continuar nessa aliança e viver esse projeto de Deus para a minha família tem sido o entendimento disso. Tudo que nós temos tentado fazer como família. Muitas vezes o pecado tem batido na porta e eu olho, e muitas vezes eu tenho, ainda que querendo cobiçar o prazer, eu tenho entendido que se eu cobiçar e se eu colocar em prática aquilo que o meu coração, que a minha alma gostaria, eu vou estar destruindo a família da aliança. Se nós não entendermos isso, não há possibilidade de nós sermos uma bênção na família. Eu gostaria que aí, onde você está, você pudesse, a partir da sua realidade, pensar. Você tem sido o que você deveria ser para a sua família? Você, como filho, tem sido um instrumento de bênção ou de problema na sua família? Você, como homem, como mulher, como casal, como cônjuge, tem sido o quê? Tem sido o quê? Se a tua família não foi ainda destruída, literalmente, como a família de Acã, é possível que você consiga corrigir o percurso. A gente precisa refletir sobre o pecado de maneira muito séria. Nem sempre dá. Nem sempre é possível voltar atrás. E nem sempre a gente pensa nisso quando a gente tem a oportunidade da autorrealização.
A gente precisa pensar nisso. Nós precisamos pensar. Nenhum sucesso vale a destruição de uma família. E isso não é clichê, não é frase de efeito, não vale. Nenhum prazer individual vale a destruição de uma família. Nós somos membros de uma família e devemos pensar a família a partir da aliança. De repente você tem pensado assim, mas pastor, não é a minha realidade. Também não era a minha quando eu me converti. Passou a ser, porque eu comecei a ser um instrumento de bênção na minha família. Aquele que um dia foi, como o gadareno foi, um problema para sua família, depois de salvo, de liberto, de limpo, de cabelinho alisado, começou a ser um instrumento de bênção. Aquele que um dia foi um problema pode se tornar a solução. Depende da nossa decisão. Então, quando a gente pensa em ser instrumento de bênção, a gente pensa naquilo que é o projeto de Deus para vocês. Um dia eu entendi que o Senhor havia me colocado na família que eu pertencia para ser instrumento de bênção. A partir disso, muito da degradação da nossa família tem sido mudado. E aquilo que não mudou ainda, eu creio no Senhor que um dia mudará. Mas a partir da família que o Senhor me permitiu constituir com a Cida, a gente já tem tido o privilégio e a graça de ter um percurso diferente. Porque agora eu entendi que eu preciso pensar não só na minha realização, mas a partir da realização da família. Eu tenho ensinado também para as minhas filhas, para os meus filhos, que nós precisamos pensar na nossa vida e planejar ela a partir do bem coletivo. Se nós entendermos assim, os pais poderão ser uma bênção na vida dos filhos e os filhos poderão ser uma bênção na vida dos pais. Os filhos poderão ser uma bênção na vida dos pais. A vida é um ciclo. Um dia o pai vai estar numa condição que não vai poder nem cuidar de si mesmo, O filho vai lá e vai poder cuidar, vai poder honrar, vai poder ser bênção. Mas nesse projeto que nós estamos construindo de família, que cada um vai fazendo a sua vida o que quiser, e aí depois que cada um vai construir a sua família, cada um faz a sua vida o que quer, isso não há possibilidade. Família é aliança, e a aliança, ela não termina, ela não acaba. Põe a sua cabeça aí onde você está e pense nessa perspectiva.